Bom, vamos falar de desequilíbrio fiscal? Não é mais equilíbrio fiscal, é desequilíbrio fiscal. Porque a nossa ministra do Planejamento, Simone Tebet, no evento do G20, disse que haverá um corte nas despesas na ordem de 9 bilhões de reais. As áreas de corte serão Previdência Social, que nós falamos no primeiro bloco, né? Proagro e outras frentes. Na próxima semana, mais precisamente na próxima terça-feira, a pasta do planejamento deve anunciar como fará isso ainda este ano. Esses cortes são para esse ano. E aí eu já quero passar para vocês porque é o seguinte, o pente fino está ficando cada vez mais fino. Gostaram da minha brincadeirinha? Porque é o seguinte, segundo a ministra, este corte, na verdade, ele vem de algumas fraudes que foram levantadas no Proagro e muito na Previdência Social e que eles passaram um pente fino ali e conseguiram fazer. Mas é um corte de 9 bilhões, além daquele anunciado de 15 bilhões. Ou seja, é muito corte. Eu não acho que é muito, não. Eu acho que é muito pouco corte. Primeiro, eu nem acho que dê para chamar de corte. Tá. Porque, na prática, a gente está vendo a despesa com previdência aumentar mês após mês de uma forma descontrolável e insustentável. Tanto que já estamos voltando a falar sobre uma nova reforma da Previdência. Muito disso em função das regras de indexação que nós fomos criando, que, por exemplo, fazem com que o salário mínimo aumente automaticamente e há uma série de outras verbas previdenciárias atreladas ao salário mínimo que faz com que, na prática, o gasto cresça mais do que a arrecadação. Então, essa conta simplesmente não fecha. Quando a ministra fala, vamos fazer um pente fino e acabar com algumas fraudes, não é corte, vai deixar de crescer 9 bilhões a mais do que cresceria. Ou seja, isso não é corte. A gente é só uma tentativa de ajuste, né? Segurar o cinto, tirar o pé do acelerador. Não é colocar o pé no freio do gasto. Então, eu acho muito pouco. E quando a gente fala, por exemplo, a PEC da anistia dos partidos, que vai perdoar dívidas dos partidos, é estimado em 22 bilhões de reais. Caramba! Então, um corte de 9 bilhões num cenário que a gente está falando de aumentar o custo para o Estado brasileiro, em 22 bilhões que vai deixar de ser receita por conta de um perdão para partidos, ou seja, é desproporcional, é muito pouco corte que a gente fala. Mas falando em corte dos partidos, não que eu queira defender a anistia para partido, mas não tem outro jeito, né? Porque hoje os partidos vivem do dinheiro público. Então, se os partidos forem pagar essa multa, só vão poder pagar se eles receberem mais dinheiro do governo, o que já gera uma incongruência gastar total. Um pouco menos o governo Não, mas não adianta 22 bilhões, nem com esse absurdo fundo partidário, mais o fundo eleitoral, a gente chega em 22 bilhões. É que eles iriam parcelar. Eles se somam em 7 bilhões, perto de quase 7 bilhões de reais num ano. Então, precisaria de mais de 3 anos dos fundos, e aí ficaria sem dinheiro. Quer dizer, no fundo, os próprios partidos, os próprios deputados, melhor dizendo, se colocaram numa encalacrada, porque eles aprovaram uma legislação completamente estapafúrdia que estabelece regras quase impossíveis deles cumprirem, aí eles descumprem e tomam as multas que eles próprios definiram que deveriam tomar e vira essa confusão. Agora, voltando ao orçamento especificamente, esse corte é que também, na verdade, quando o orçamento foi aprovado, Elaine, ele já foi aprovado com excesso de despesas, já prevendo um estouro no orçamento, que isso para mim é a coisa mais grave que tem. Super discutido isso, né? Não tem sentido o Congresso aprovar um orçamento onde se gasta mais do que arrecada e depois querer transferir só para o Executivo. Claro que o Executivo tem inúmeras responsabilidades aí, mas não dá para a gente dizer que o Congresso não as tem, até porque já falamos anteriormente, são dezenas de bilhões de reais em emendas. Emendas são despesas que deveriam estar na mão do Executivo. Exato. Então, eu acho que uma das formas que o governo vai fazer, além de fazer muitos dos cortes que tem que fazer mesmo, e devia começar com cortes pequenos, porque não é um grande que vai resolver, cortando os aviões dos ministros, de uma série de coisas assim, e sempre dizem, mas não é isso que resolve. O exemplo faz muita diferença. Recentemente, o presidente Lula fez uma viagem
a Buri, para anunciar que ia fazer um investimento de 80 milhões de reais e aquela viagem custou algumas dezenas de milhões de reais. Esse é o tipo de caso que tem que parar de acontecer. Você gastar quase a mesma coisa numa viagem do que gasta com os investimentos a serem feitos. Vou passar para a Deise. Eu fico um pouco chocada com essas coisas, assim, porque eu acho que a gente sempre fala, assim, do peso que é o Estado brasileiro, né? E aí, quando a gente vê esses cortes, assim, eu sempre chego à conclusão, ouvindo a Simone Tebet, a gente teve na semana passada o anúncio do Haddad do contingenciamento de 15 bi, eu sempre tenho a impressão que o governo, ele superestima a receita e subestima despesa. Totalmente. E não adianta, que nem o Diogo falou, que a gente pode dar 1 milhão de exemplos de como resolver essa equação, mas parece que na cabeça do Palácio do Planalto está tudo errado, né? Tem essa questão que eles não conseguem acertar. Então, eu acho muito difícil. Aí, vamos combinar aqui, a gente está discutindo uma reforma tributária há quanto tempo? Que está nessa moeda de troca, de novo, falando do Arthur Lira, que está na moeda de troca da sucessão das presidências. Aí, a gente tem a questão se discute uma reforma tributária, mas não se discute uma reforma administrativa. Segue o peso do Estado obeso e inchado. A gente teve esse contingenciamento de 15 bi. Logo depois, o governo Lula vai lá, dá-lhe uma paulada no Banco Central. Então, assim, tá tudo errado, sabe? Às vezes me parece que é muito mais discurso, eu detesto a palavra narrativa, mas é muito mais discurso, argumentação, do que sentar e vamos fazer as contas. Pô, vamos cortar na própria carne? Não existe isso. Então, assim, toda vez que a gente entra nessa pauta, que é extremamente necessária, eu paro nisso, assim, mas o governo não olha para si, né? Todo mundo tem que cortar. Agora tem essa pauta de novo, a taxação dos super ricos. O que mais é taxado no Brasil é o pobre. Sabe? Como é que resolve essa equação do pobre? Vai resolver com a taxação do super rico? Não vai. Então parece que está tudo confuso.